Segundo dia da oração pela vida financeira. Você está aí aflito. Você não pegou esse áudio por acaso. Deus está te chamando para você poder prosperar. Porque Deus quer ver você abençoada, abençoado para a glória de Deus. Você já reparou que quando nós ganhamos um pouco a mais, tudo fica mais alegre? O dinheiro ele traz um pouco de alegria. Depende do sentimento que a pessoa põe. A Bíblia diz que o homem ele não deve amar mais o dinheiro que Deus. Então, a pessoa ela não pode fazer do dinheiro o seu dono. Você está com o dinheiro? Maravilha. Glória a Deus. Não está? Você não vai sair por aí querendo se matar, perder comunhão com Deus. Entendeu? Então, as pessoas pensam que o dinheiro é mau, mas é vontade de Deus abençoar o seu povo. Deus fala que quer prosperar o povo. Só que nós viemos de uma cultura para outra, passando ao longo do tempo, graças a Deus, muitos morreram por pouca coisa, como ainda morrem até nos dias de hoje. Antigamente, o dinheiro ele era o sal. O dinheiro ele foi barro, pedacinho de barro seco, argila. O dinheiro já foi pedacinho de pau serrado. O dinheiro já foi vários tipos de representação. E, por último, que nós estamos vendo aí, a cédula, moeda e agora o digital, né? Que transfere os números para você e não precisa mais ficar carregando os papelzinhos. Então, pode chegar, acredito que vai, onde não vai mais haver dinheiro circulando, papel. E talvez nem moeda também. E tudo vai ser pelo digital, porque está tudo caminhando para isso. E às vezes você pode pensar, o dinheiro não é importante, mas você tem na sua casa geladeira? Tem energia na sua casa? Você tem uma televisão? Celular você deve ter, para estar ouvindo aqui. Ou, no mínimo, um computador, um notebook, não sei. Mas eu quero te chamar a atenção para as coisas de Deus. Porque Deus quer que você olhe as grandezas dele. Abraão, ele era um homem que ele não tinha nada na vida dele. Ele trabalhava para o pai dele, ficava com o pai dele e ele não conseguia prosperar. Porque ele ficava com o pai dele e ele já era casado, não tinha filho. E ele fabricava ídolos na época. Abraão fabricava lá as estátuas junto com o pai dele, que o pai dele morava em Ur, dos caldeus, e ele morava junto com o pai dele. Ele já estava lá com seus mais de 40 anos, e ele fabricava os ídolos junto com o pai dele. Mas a Bíblia diz que Deus chamou ele. Deus falou, Abrão, não era nem Abraão o nome dele. Falou, Abrão, sai do meio da tua parentela e vem para a terra para onde eu vou te enviar. E Abraão não sabia nem para onde era, mas na hora que Deus falou com ele, ele acreditou que aquele era o Deus. Você imagina se Deus chama você e vem falar com você, voz no seu ouvido, como que você vai reagir? Falando uma voz, né? Então, nós temos que aprender a estar na presença de Deus. Nós temos que aprender a ter uma comunhão diária. Você tem que erguer esse pilar com Deus. Abraão, na época dele, ele teve que sair da casa do pai. Ele foi peregrinando sem saber para onde ia, que Deus nem falou. Se alguém te chama hoje e fala, vamos ali, você fala aonde? Ali. Ali aonde? Não é assim? Só se for alguém que você confia muito para você ir sem perguntar. Tá, vamos. Mas é raro alguém ir. Então, Deus, ele está te chamando para você ir com ele, assim como ele fez com Abraão. Você não sabe onde você vai chegar, mas Deus sabe onde ele vai te colocar. Deus quer erguer
cada pessoa, cada família, cada nação, porque o tempo está sendo preparado para que a glória de Deus se manifeste sobre a face da terra. E a Bíblia diz que Jesus vai vir reinar sobre a terra, vai ter o milênio, e no milênio não vai ter peste, nem fome, nem dor. Nós vemos ainda tem muitos princípios de dores, mas vai chegar esse dia. É vontade de Deus que a prosperidade, que a bênção, que a vontade dele se manifesta, para que as pessoas saibam que ainda há um Deus. Então, quando você compartilhar esse vídeo, você vai estar ajudando alguém. Manda para alguém que você não conhece. Às vezes, quem não conhece vai receber o vídeo e está orando, está pedindo, está clamando. Hoje eu enviei um vídeo para uma pessoa e a pessoa agradeceu demais, quase que, olha, muito obrigado, não sei quem é você, não sei se é do São Paulo que me ligou, mas eu falei, vou mandar para lá. Porque vira e mexe tem uns, né, uns primos aí doidos que manda. Mas é para esse povo que nós temos que estar levando a palavra, para eles crer que eles podem fazer uma virada financeira, que eles não precisam arrancar de ninguém e nem dar golpe. Todos nós, ninguém tem o direito de ter só o monopólio da riqueza para ele. A riqueza, ela é que nem a morte, ela é democrática. Então, a pessoa é gordinho, pode enriquecer. A pessoa não tem inteligência, pode enriquecer também. A pessoa não tem recurso, Deus pode dar condições de fazer uma virada na vida da pessoa. A pessoa, ele é alto, é baixo, é magro, é moreno, é negro ou não, não importa, é pardo, é índio, é estrangeiro, não importa. Eu quero falar para vocês a história do Balduco, daquele panetone que a gente gosta, né, no final do ano, e agora tem nos mercados o tempo todo. Essa mesma família, o pai tinha vindo, num período, para o Brasil, quando começou a sair da escravidão, o povo, e começou as indústrias a se movimentar no Brasil. Se movimentar mais forte. Já tinha movimentado bem antes, mas estava mais forte. E ele veio vender os maquinários. Um homem, não sei dizer se é brasileiro ou não, ficou de comprar essas máquinas dele. Era tudo que ele tinha, eram as máquinas. E ele ia vender para ele pegar o dinheiro e ir embora. O homem falou para ele, tá, eu vou pegar as máquinas aqui, eu vou te pagar amanhã. E ele acreditou. Acreditou na palavra do homem, que antigamente fazia muito negócio de boca. A palavra dada, ela era firme. Por isso que você não tem que ficar prometendo nada para ninguém. Na hora que prometer, esforça para você cumprir. Porque Deus está vendo. Se você não tiver compromisso com a sua palavra, como que você vai ter força para você enfrentar essa selva de pedra aí? O mundo dos negócios. Tem mais oportunidade do que você imagina. Só que as adversidades que nós enxergamos, elas são para tentar ofuscar, para tampar as oportunidades que realmente existem. E as oportunidades, elas estão disfarçadas, às vezes no meio de um problema. Você pensa que é um problema e o trem é para te abençoar. Você pensa que um negócio fechou e você pensa que é para você se sentir envergonhado? Não. Muitas das vezes é para Deus te abençoar. Olha só o que aconteceu com um jovem chamado José. José, ele morava lá com o pai dele, filho querido. O pai dele não podia ter outros filhos por causa com a mulher que ele queria. Porque Raquel, a Leia é a primeira esposa. Raquel, ela era estéril. E aí, um dia ela clamou a Deus e Deus abriu a madre dela, que ela concebeu José. Então, José era aquele filho querido, aquele filho amado, filho da velhice.
E o pai agradava a ele, tudo ele fazia, só que José ele tinha um defeito. Ele era futriquento, uma pessoa meio fofoqueira, assim, de contar o que os irmãos faziam. E os irmãos dele também não era boa coisa, porque eles aprontavam, eles matavam a ovelha, não trabalhava, bebia, saía para um lado, ia para outro, e eles eram só homens. 10 homens no deserto. Quando chegava na cidade, você imagina o reviravolta que não era. Então, esses irmãos de José, eles aprontavam e era muito. E José olhava para o pai dele já de idade, vendo que o pai não tinha condições de ir, ele se prontificava. Pai, permita que eu vá ver meus irmãos, ver o que eles estão fazendo, se estão cuidando bem do rebanho. Então, José, ele tinha também as qualidades, porque ele estava preocupado com a renda da família, preocupado com os negócios, preocupado com cuidado com o pai dele, de honrar o pai dele. Às vezes, hoje, você pode estar aí, não sei, brigado com o pai, mãe, não sei. Às vezes, seu pai e sua mãe estão magoados com você, se sente abandonado ou desprezado. Será que é isso que você quer fazer para os seus pais? Então, seja o melhor filho, melhor filha, seja o melhor que você puder. Porque a Bíblia diz que se nós estivermos com mau sentimento, tudo que vier na nossa mão, nós vamos ter maus olhos. Tudo que vier na nossa mão, nós vamos ver a coisa, né? Vamos ver a coisa do lado mal. Mas se nós tivermos bons olhos, a Bíblia diz que do bom coração nós vamos tirar bons tesouros. José, ele foi ver os irmãos, o pai dele fez uma túnica, os irmãos não tinham só inveja, eles tinham ódio de José. Eles não podiam olhar para a cara de José. Então, eles chegaram lá no deserto, eles não estavam. José, ao invés de ir embora, ele falou, não, eu vou sair procurando. E ele foi ver aonde é que eles estavam. E descobriu onde eles estavam e eles lançaram José numa cova, que são buracos dentro do deserto. Alguns buracos. Lançaram José dentro dessas covas que são, né, de pedra. E José gritou, chorou, implorou. E eles estavam já com uma faca na mão para matar José. Falou, vamos matar ele, que a gente se livra dele de uma vez só. E o pai não sabe que ele está conosco. E aí, então, Judá, ele entra e fala, não. Aí, na hora, estava passando uns vendedor de escravo. Falou, não, vamos vender ele para os escravos. Porque Judá tentou impedir aqueles irmãos dele, só que eles estavam com tanto ódio, ainda, né, alterado, no emocional, no mental, no físico. Tinha tomado também uns negócios, uns vinhos. E aí, o que aconteceu? Ele viu que ele não ia ter força para deter os irmãos. Mas ele podia tentar salvar a vida do irmão mais novo. Porque ele sabia a importância que esse irmão mais novo tinha para o pai. Ele pensou que sabia, né? E olha só o que aconteceu. José, ele foi parar na casa de Potifar. Lá, ele era escravo, entrou como escravo, e ele se tornou o governador, o chefe, no lugar de Potifar. Porque ele era zeloso com as coisas, e tudo que ele tocava a sua mão prosperava, e o seu dono confiava nele. E a dona também. Porque a Bíblia diz que a dona quis se deitar com José. E ele não quis. Ele falou que Deus não permita que eu peque contra ele e contra o meu dono, o Potifar. Então, você tem que ter princípio ainda quando as pessoas não estão vendo. Você tem que ter temor de Deus. Você tem que buscar ter uma comunhão com Deus diariamente, falar com Ele.
Ao invés de contar seus problemas para os outros, fala com Deus primeiro. Acorda de manhã, seu primeiro pensamento que venha ser Deus. Que Deus possa ser assim como o ar que entra nas suas narinas. Porque você precisa de Deus e eu também preciso. Jesus, ele disse que sem ele nada nós podemos fazer. E eu quero que você preste atenção no que eu vou falar aqui a respeito de José. Hoje nós vamos orar para que Deus quebre as barreiras nas nossas finanças, mas também nós vamos orar para pedir a proteção de Deus sobre as nossas vidas e nos dar direção para sustentar as bênçãos que virão. Porque muitos oram, pedem bênção, faz campanha, Deus abençoa, uns não muda a vida, porque não pratica. O que eu estou ministrando para vocês, fazendo essa pregação, não são palavras minhas, são palavras da Bíblia que funciona. E aí eu falo para vocês o seguinte, não adianta ser só leitores da Bíblia. Você vai ter que ser praticante. Então você vai ter que mudar seus hábitos se você quiser ver um novo tempo na sua vida. Porque tem gente que vai fazer uma oração para Deus, mas eu oro Pai Nosso todo dia. A pessoa futrica o dia inteiro, manda o WhatsApp e vai para um lado, vai para o outro, vai não sei o que, assiste de tudo e ri. Não é que seja proibido, mas é que na hora de falar com Deus, você sem perceber, despreza Deus. Você fala, Deus, Pai, não, Pai, Santo, e ronca. Porque você nem consegue orar o Pai Nosso completo. Então, orar o Pai Nosso não vai te defender se você não tiver fé. A Bíblia diz que tudo que for feito sem fé é pecado. Por quê? O que é pecado? É errar o alvo. Então, você está errando o jeito de orar. Moisés foi libertar o povo, Deus falou, cala a boca desse povo, manda eles calar a boca, que eu vou pelejar por eles, mas eles têm que marchar. Eles vão ter que agir. Você pode conferir isso lá no livro de Gênesis 14:14. Moisés, o povo está lá, e o povo começa, olha aí, Moisés, por que você nos tirou de lá, de Faraó? Agora nós estamos, na hora que saíram com ouro, o povo, na hora que saíram do Egito lá, com ouro, eles eram escravos. Na hora que eles saíram com ouro, com vaca, com ovelha, com as bênçãos, só o Senhor é Deus. Na hora que Faraó arrependeu de deixar eles ir e perseguiu eles, eles falaram, cadê Deus? Entendeu? Não quer dizer que Deus não está com você na hora da dificuldade. Agora, você que tem que saber se você está com Deus. Porque se você buscar Deus por um momento, Ele vai te abençoar. Mas você tem que ter uma comunhão com Deus. Você tem que aprender a falar com Deus, porque você passa aperto só uma vez, você come só uma vez, você paga a conta só uma vez? Ou será que é só eu que não pago? Será que é só eu que preciso comer mais vezes? Será que é só eu que tenho que ajudar a pacificar minha família, a cuidar dos negócios, de fazer as coisas? Será? A Bíblia diz que o que acontece com um, acontece com muitos. Então, você não é alguém que não passa adversidade que o outro também não passa. Por isso que é importante nós praticarmos o amor ao próximo, porque nós entendemos que nós fomos socorridos. Se você está fazendo essa campanha, você vai ser socorrido. Então, ofereça o socorro para alguém, ajuda alguém. Olha só o que aconteceu com José. José estava na prisão. Ele podia dizer, eu não tenho nada, porque às vezes a gente fica, Deus nos abençoa. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comer churrasco todo dia, eu vou fazer festa, vai ser um rebenta. Aí, pergunta para Deus, se é isso que Deus quer. Se Deus quer que você tenha um AVC, um
fofoca, contenda, confusão, porque você não pode ficar de churrasco de manhã, de tarde, de noite, não. Uma hora você infarta. Não é que você não possa comer, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Ninguém pode ficar o dia inteiro tomando banho, noite, meses, anos, tomando banho, sem sair da água. Vai dar umas inquisiras. A pessoa tem que comer, tem que fazer outra coisa na vida. E a Bíblia mostra para nós que nós temos que aprender a plantar. Salomão, ele fala, o rei Salomão, ele fala lá em Provérbios 11, depois leia, começa a ler a Bíblia, leia Provérbios, leia um versículo, lê de novo, fala, Deus, abre meu entendimento, eu quero entender sua palavra. Sabe por quê? Porque nós ouvimos falar de Deus, nós pensamos que conhecemos a Deus, mas nós invocamos a Deus sem conhecer Ele. Eu não conheço tudo de Deus. Porque se eu conhecesse tudo de Deus, ou eu era o Espírito Santo de Deus, ou eu era Jesus Cristo. Então, ninguém conhece tudo de Deus, a não ser Ele mesmo. Quem criou Deus? Quem formou Deus? Quem foi o professor de Deus? Quem ensinou Deus a criar os mundos, o céu, a terra, as galáxias, o universo? Você vai ver as galáxias, procura lá no Google sobre o Hubble e vai lá pesquisar. Em tempo real você consegue ir lá ver as galáxias, a grandeza de Deus que declara a glória dele. E aí, se eu falar para você, você vai olhar para as estrelas, você olha para tudo, não é grandioso? Se eu falar para você, olha, uma estrela para você, você pode até pensar que é nada, mas pensa nas estrelas, onde que é o lugar dela? Aonde que a estrela brilha? Então, Deus quer que você brilhe. Só que do mesmo jeito que você brilha, Deus quer que os outros brilhem também. Sabe por quê? Porque a glória de Deus, ela não é limitada. Enquanto você está aí pedindo a Deus, orando a Deus, você sabe quantos milhões de pessoas estão pedindo a Deus uma resposta, estão orando ao mesmo tempo, e Deus ouve aquela pessoa e está ouvindo você também? Deus não precisa do seu endereço, Ele sabe onde você mora, Ele te conhece, não estou ameaçando ninguém não, viu? Mas Deus, Ele sabe onde você mora. E, gente, eu não tenho capacidade de saber onde todo mundo mora. Eu só sei onde eu moro e eu não fico enfiado na casa de ninguém, que é um princípio bíblico também, para não dar confusicho. Mas o que eu quero falar para vocês? Você tem que entender que se o outro brilhar, não quer dizer que você vai perder seu brilho. Quer dizer que cada um brilha diferente. Uma pessoa tem um jeito mais calado e essa pessoa é uma bênção de Deus. A outra tem um jeito mais falante e também é uma bênção de Deus. Tem pessoas que é mais quietinho, reservado, que é tímido, também tem Deus. Você tem que aprender a ver Deus no outro, ver a qualidade no outro. Você tem que aprender a amar mais, respeitar mais as pessoas que estão ao seu redor. Não fica caindo nessa onda da pirraça, que isso daí faz com que você perca a sua energia. Nós somos que nem celular. Você precisa descansar para você recarregar. Você não vai conseguir ficar um ano sem dar um cochilo, sem comer, sem fazer as necessidades básicas. Não tem como você falar, vai lá, celular, vai no banheiro para mim, mastiga por mim. É você. Então, eu quero só te falar uma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma aliança com Deus. A segunda coisa é uma aliança com você. Neemias, ele estava fazendo uma construção e toda hora os inimigos fazendo fuxico e desce daí, vem para cá que vão te pegar, o exército vai acontecer isso, vai não sei o quê. E aí ele falou assim, não vou dar ouvido a vocês, porque eu já conheço vocês. Eu já sei quem vocês são. Mas eu vou concluir o que está na minha mão. Porque eu não vou
permitir que vocês me atrapalhem. Porque o que está na minha mão é coisa grande. Sabe o que Neemias estava construindo? Um muro. Um muro. Só que esse muro, ele tinha uma importância de proteção para o povo de Israel. O povo de Israel tinha sido escravo na Babilônia. Alguns foi liberto depois da festa de Purim, que foi quando a rainha Esté, junto com Mardoqueu, conseguiu fazer um decreto para livrar o povo de Israel, que tinha sido condenado à morte e tinha sido assinado com o selo do rei, o sinete, que era um anel que era colocado em cima da cera quente, derretida da vela, né? Para mim, parafina. Então, não podia ser revogada a lei. A palavra do rei era dada e era uma só. E aí o que aconteceu? Neemias, ele ficou sabendo que os muros estavam na ruína, que o povo estava no caos lá no meio do pó, que eles tinham conseguido construir o altar de Deus, mas não conseguia construir os muros, eles não tinham dinheiro, não tinham recurso. E Israel até hoje é cercado por inimigo. Os inimigos se unem, manda bomba. Só que Israel entendeu a importância do dinheiro. Cada míssil que Israel manda para o ar é 40 mil reais. Eles mandam um míssil para interceptar, não é nem para matar o inimigo, que se eles quisessem matar já tinha aniquilado, porque Israel tem armamento de guerra desconhecido. E ali em Israel sai avião por debaixo da terra. Então, a tecnologia lá, graças a Deus, oro por Israel, mas é uma terra santa. É Deus que colocou esse povo lá. E os inimigos tentam tirar ele a todo custo, porque acham que Israel não é digno de viver lá. Mas você sabe quem é esse povo aí que quer destruir Israel? Os parentes. Os parentes que estão me ouvindo aí, que são meu parente, graças a Deus, meus parentes é uma bênção. Eu invoco Deus como testemunha. Graças a Deus. Mas é uma bênção de Deus. Na nossa vida a gente ama muito. Eu amo muito vocês. Deus abençoe. Mas os parentes que Deus estava falando é aqueles parentes que não deixam você traçar suas metas, que impede. Não é porque eles são mal. Quando são mal, aí tenta matar, né? É uma facada aqui, um trem ali. Que Deus abençoe que na sua família não tenha isso. Se tiver, Deus vai tirar. Em nome de Jesus. Então, nós vamos vendo aí que a situação vai só agravando. E esse povo, ele quer arrancar Israel. Eles não querem a terra de Israel. Eles querem exterminar cada judeu. Porque Abraão foi ouvir a voz de Sara. Quando saiu da direção de Deus, ele arrumou um problema para a descendência dele. Sara já estava de idade. Abraão já estava velho também. Abraão lá com seus 80 anos, 80 e poucos anos. Aí Sara teve uma bela ideia. Eu tive uma ideia, eu já estou avançada de idade. Deus disse que você vai ter o filho. Então, eu vou colocar a nossa escrava Agar e não adianta dizer não. Você tenha intimidade com ela para ter o filho. Abraão, olhando para Sara 80 e poucos anos, olhando para Agar 20 e poucos, né? O sacrifício. E foi. Nem perguntou para Deus. Aí nasceu o filho, a coisa foi rolando, e quando deu problema lá na frente, a Sara falou: agora eu tenho meu filho, põe a escrava e o filho dela para fora. Joga no deserto. E Abraão doeu o coração, porque o outro também era filho. E esse filho, a descendência desse filho, até hoje briga com Israel. O resto é primo, descendente de Esaú, que perdeu a bênção de Jacó. Então, a família tem umas confusão
Algumas de leve, outras bem forte. Algumas nem tem, graças a Deus. Tem gente que não tem confusão, sabe conviver. Mas você sabe o que é isso? A presença de Deus. Você tem que aprender a buscar a presença de Deus. Tem que corrigir filho, tem que cuidar da coisa, casa. Você vai ver aí no negócio que é muita coisa você fazer. Você tem que cuidar das finanças, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de ganhar mais dinheiro, porque as coisas vão só aumentando, não vai baixar, não vai voltar no túnel do tempo. O primeiro propósito, você que está aí ouvindo, e você quiser escrever, você escreve aí. O primeiro propósito é seu trabalho. Com o que você trabalha atualmente? Coloca aí trabalho, coloca embaixo profissão e coloca o que você quer fazer e qual profissão que você quer aprender. Às vezes você está passando dificuldade e você está tentando tirar leite de pedra. Não vai sair leite de pedra. Saiu água da rocha porque Deus tinha um propósito. Mas você fica tentando tirar leite de pedra. Você vai ficar aí sofrendo. Então, a pessoa que não está com comunhão com Deus, ele não consegue tomar uma atitude correta. A gente com comunhão com Deus, tem hora que quando vê, já deu uma escorregada, erra na forma de fazer as coisas. E aí a gente tem que estar buscando o tempo todo uma comunhão mais intensa. Então você tem que ter um momento diário com Deus. Você tem que acordar de manhã, já ir falando com Deus. Não importa se você vai arrumar para ir para o serviço ou não. Tenha um hábito, põe um hino para você ouvir. Já dá um choque aí na mente. Porque se você dorme pensando em problema e você acha que você vai acordar com ele solucionado, quantos anos você vai achar que você vai ficar dormindo e acordando na madrugada para você pagar a conta? Se você morrer hoje, tem conta para você pagar? Tem aluguel para você pagar? Não vai ter, nem dinheiro para receber, né? Deus, ele está te chamando para você pensar fora da caixa. Assim como Abraão foi abençoado financeiramente em todas as áreas, só nesse detalhe que Abraão deu uma escorregadela que foi fatal para a descendência. Então, Deus ele quer te ensinar você a erguer sua vida. Eu já vou avisar para você. Você que está fazendo essa campanha, Deus vai começar a dar sinais de melhora. Mas não se acomode. Porque a vida financeira e a vida material, nós temos que agir. E esse papelzinho aí que eu vou deixar no link da descrição para você baixar, você não vai pagar nada, é gratuito. É Deus que está investindo na sua vida, através da minha, porque um dia alguém fez por mim aquilo que eu estou fazendo aqui agora. Então, é por gratidão, por causa das grandes bênçãos que Deus fez na minha vida. Quão grandes coisas fez Deus por mim. Quem me viu, quem me conhece, eu não preciso nem dar testemunho, não preciso falar, porque as pessoas veem que quão grandes coisas Deus fez por mim, pela minha família. E continua fazendo. Então, você tem que aprender a não largar da mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. E Deus ele vai lhe dar a direção, ele vai te dar o discernimento. Às vezes está tendo briga na família porque você não está conseguindo ter um equilíbrio. Busca Deus, fala com Deus primeiro, fala para Deus como você é. Não fica tentando falar poesia, não, porque Deus, ele é o seguinte, Deus ele gosta de um coração sincero. Uma pessoa que abre o coração. Não importa o jeito que você vai falar, mas que você abra seu coração. Porque Deus, ele te formou, ele que te conhece. Eu não te conheço não, mas Deus te conhece. Então, você tem que aprender a se posicionar diante de Deus. Você não é qualquer coisa, você é filho. E aí nós falamos de estrela de Abraão, de não sei o quê. Deus chama Abraão e fala, Abraão, olha para as estrelas. Conta elas. Abraão olhou para o céu, nem computador aguenta contar a estrela hoje em dia, ainda não, né, que eu saiba, não fabricaram, até a data de hoje, mas amanhã, sei lá. Abraão olhou para o céu, ele estava na tenda, no deserto, só areia, desanimado,
foi lá para dentro da tenda. E Deus chamou ele e não tinha dado um rumo, não tinha dado uma direção. E ele falou: Abraão, sai para fora. Sai para fora da sua tenda. Começa a olhar as coisas ao seu redor. O mundo não é só você dentro da sua barraquinha, não. Você está aí fechado no seu mundinho, no seu pensamento. Ai, tem que ser assim, tem que ser assado. Mude. As mudanças, elas sempre veem sobre a humanidade, senão nós não estaríamos aqui agora. O ventilador que você usa, sabe quem que fez? Alguém que estava indignado com o calor. O ar-condicionado, alguém fez. E olha o benefício. Não tem aquela televisão que tem na sua sala? Alguém também não se conformou. O rádio, telefone, celular, são captados aparelhos feitos para captar ondas. Já imaginou se você tivesse que andar com um fio de carregador amarrado em você o dia inteiro na tomada? Para onde que você ia? Ou o fio ser que nem um elástico, você fosse indo, você ia embaraçar a sua vida, mais ainda. Então, Deus, ele tem seus mecanismos de abençoar o homem, mas é o homem que tem que explorar aquilo que Deus deu para ele. O trabalho não é maldição. Tem gente que fala, Deus falou para Adão, Adão, do suor do teu rosto trabalharás e comerás. Maldiçoou Adão? Não. Você sabe quem fez com que Adão tivesse a vida mais pesada? O próprio Adão. Porque lá, Adão ficava comendo fruta e dando nome de bicho o dia inteiro. O WhatsApp do Adão era olhar os bichos e dar nome. E ficar rindo o dia inteiro. Esse daí é cara de vaca. Tem cara mesmo de vaca. É boi. A Bíblia diz que ele dava nome o dia inteiro pro bicho. Não é bom você olhar um animalzinho, como você vê a grandeza de Deus, você olha com o tempo, todos eles são diferentes. Você tem que aprender a aceitar as coisas diferentes que aparecem na sua vida. Aí você fala, Deus, muda a minha vida, Senhor, Deus, me ajuda, Deus. Deus, eu não aguento mais, até quando, Deus? Eu não suporto mais. Deus, eu quero sumir, eu quero largar tudo, abandonar tudo e sumir no mundo. E aí Deus te pergunta, até quando, hein? Porque Deus manda oportunidade, você rejeita. As coisas não vão vir do jeito que você pensa. Vai vir de outras formas. Aí você não aceita nada que é diferente. Tudo tem preconceito. Tudo está ruim. Só tem olhos maus. Só reclama. Olho mau que eu digo é quando você olha para tudo, nada está bom. Caiu o chinelo. Ai, que porcaria, caiu o chinelo. A pessoa fica procurando um trem para reclamar. Fica cavucando. E o ser humano cavuca é com a unha para doer mais. Não é nem capar. Então, você tem que começar a mudar seu comportamento. Imagina que você entra na presença de Deus, você vai falar o que com Deus? Você não pode ficar dependendo da minha oração. Embora eu estou aqui para te auxiliar, não é que você não tenha que orar, você tem que orar. Mas você tem que falar do seu jeito. Eu vou orar por você, vou abençoar a sua vida, mas Deus quer que você fala com Ele. Porque você não precisa ter uma roupa bonita para chegar diante de Deus. Porque se você vai visitar alguém importante, você vai numa festa, alguma coisa, você não quer ir esfarrapado. Nem um mendigo quer ir esfarrapado. Ele só vai se ele tiver fome mesmo. Ou bêbado. Mas o que eu falo para você? Você tem que começar a ser firme no que você começa a fazer. Você tem que começar a ser mais organizado. Eu não tenho tempo. Tudo bem. Eu também não tenho. Acorda mais cedo. Faz na madrugada, tira mais tarde. Dá um chute no bumbum da preguiça, do desânimo. Você sabe como você vence o desânimo? Agindo. Você não precisa de motivo para agir. Comece. E quando você vê os resultados, você vai entender. E se você estiver na coisa errada, se você estiver no negócio errado, no lugar errado, Deus vai te dar a oportunidade de você fazer o negócio certo.
Olha, Deus é Deus de oportunidade. Deus é o Deus que consegue tirar o homem do lixo e pôr ele acima. Ele pega o homem perdedor e põe lá no alto, para poder provar que ele ama a nós. Então, você vai escrever aí sobre o seu trabalho. Se você não baixar a planilha, hoje nós vamos ficar só no trabalho. Que aí você vai colocar qual é o seu serviço, se está trabalhando ou não está, e qual é o trabalho que você quer aprender. O que você gosta de fazer? Às vezes você está lá na internet, olhando, todo dia olha o mesmo vídeo. Você lá sabe se Deus não quer te abençoar com isso aí? De você pegar, fazer um comentário, alguma coisa, criar um canal e ir para frente. Ou, às vezes, Deus quer te abençoar se aprendendo uma nova profissão. Porque são as profissões que formam o nosso mundo um mundo melhor, que faz o mundo ter ordem e progresso e progredir para as próximas gerações. Imagina se as pessoas que vieram antes de nós pensassem, eu vou cruzar os braços, beber Coca-Cola e morrer em paz. Porque é assim que está a nossa geração. É poucos, né, querendo agir. Mas a maioria estão agindo no meio da dificuldade, no meio da adversidade. Quantas pessoas pegam um ônibus, passam uma batalha para ir, outra para voltar, passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa, trabalhando, ralando, se arrebentando. E Deus quer mudar essa situação na sua vida, porque você trabalha só comendo pão de dores, dorme tarde, acorda cedo. E Deus, Ele dá sono aos amados, Ele dá vitória, mas você vai ter que abrir sua mente. Você vai ter que mudar a forma como você lida com o dinheiro, porque você reparou que tudo que vem na sua frente é para você dizer, não tem dinheiro. Ah, eu não posso comprar. Aí agora não dá porque eu tenho outro compromisso. Ah, eu estou endividado. Então, tira essas palavras da sua boca. Eu sei que não é fácil. Mas começa a decretar vitória. Hoje eu não tenho, mas amanhã eu terei milhões. Fala firme, acredita no que você fala. Acredita na sua oração também. E não fica abrindo a boca, prometendo nada para ninguém. E pede a Deus para guardar a sua boca, para não falar também de ninguém. Por quê? Porque você não pode julgar o seu irmão. Que Deus, Ele é o juiz. Nós somos servos, somos filhos. Então nós não podemos julgar a outra pessoa. Nós não sabemos da situação da outra pessoa. Às vezes a outra pessoa está passando uma situação difícil, você leva um bom dia atravessado, você fala, ah, essa pessoa olha, não gosta da minha cara. E às vezes a pessoa não está bem. Ou a pessoa está preocupada com outras coisas, você está com tempo para poder olhar o jeito do outro, entendeu? Mas Deus é Senhor de todos. A Bíblia diz que uns, Ele permite ser vaso de honra, e outros de desonra. E aí, o que você quer ser? Olha, a Bíblia faz mudança na vida de pessoas. A oração, o jejum, a comunhão com Deus, você tem que crer. Porque senão pode vir orar para você até o próprio Deus descer com a mão e amassar você, a sua cara, e falar, estou te abençoando. E você não vai crer. Então você tem que passar a crer, você tem que começar a vencer seu medo. Como que você vence seu medo? Porque se você tem dúvida, é porque não tem fé, porque você não está acreditando. E se você está acreditando, então você não tem dúvida. Eu não sei se você que está me ouvindo, mas eu quero dar um exemplo. Tem pessoas que se apaixonam e a pessoa não quer saber se vai passar fome, se vai... Ele tem a certeza que uma hora a vida vai dar certo, mas ele luta contra tudo e todos para poder ficar ao lado daquela pessoa. E quando fica, né? Ela enfrentou tudo. Essa força aí do amor, dessa paixão, você tem que usar para você ganhar dinheiro. Não é que você vai apaixonar pelo dinheiro, mas você vai aprender nessa campanha de oração, nessas orações, você vai aprender quais os propósitos do dinheiro e por que ganhar. Será que quando você vai no mercado, você quer pegar o pior papel higiênico? O seu filho não pode pegar um biscoito? Tira a mão daí. Não mexe que você não pode.
Deus não quer isso. Ele fala que um passarinho, ele cuida do passarinho. Ele fala, ó homens, se eu cuido, Deus cuida do passarinho que não planta, não trabalha, o passarinho não tem trabalho, não usa tênis, não vai para um lado para o outro, não tem carro, não anda de transporte, não pega Uber. O passarinho, ele acorda de manhã, dá um cânticozinho, ele levanta as asas para o céu. A Bíblia diz que é para glorificar a Deus. Primeira coisa que o passarinho faz é: Deus, acordei. Os animais têm a forma de reconhecer Deus, a natureza. A Bíblia diz que o sol declara a glória de Deus. O sol, ele não precisa de ninguém espetando ele de manhã para ele poder fazer o que ele tem que fazer. Falei da formiga na campanha 1 de oração. A formiga, se você por acaso está nesse vídeo aqui, volta lá, vai na playlist e procura lá sobre finanças. E vai estar lá a campanha, o início da campanha. Porque senão você vai pegar aqui. Mas Deus te abençoe se quiser continuar ouvindo e depois fazer a campanha direitinho. Você vai seguir uma linha de raciocínio, um passo a passo, para Deus começar a te abençoar. Você vai ser abençoado. Deus vai começar a dar sinais. Você vai começar a agir, você vai vendo a coisa melhorando, você vai vendo uma coisinha. Comemora. Tenha paciência. Você está muito tempo nessa situação, tenha paciência com você mesmo. Tenha paciência de aprender coisas novas. Acredita na sua capacidade. Quantas coisas você não aprendeu depois que você saiu do ventre da sua mãe? Será que agora a sua mente tem que virar um pedaço de pau ou de pedra? Será que você não tem capacidade de aprender coisas novas? Você tem que se prontificar. Você tem que parar de dar desculpa, parar de sabotar você. Quem te sabota não é ninguém, não, é você mesmo. Porque na hora que você falar o que Deus colocar na minha mão é para me abençoar, nunca mais você vai reclamar e nem vai ficar te diminuindo. É necessário que nós tenhamos humildade. O que é humildade? Eu tenho alguma coisinha? Eu tenho e não tenho, porque o que eu tenho é de Deus. E se Deus me tomar, não tem quem possa me dar. E se Deus me der, também não tem quem possa tomar. Entendeu? Se Deus abrir porta na sua vida, quem é que vai fechar? Se Deus fechar a porta na sua vida, quem é que pode abrir? Então, vamos orar ao Senhor pelo trabalho, pela profissão, para Deus abrir o seu entendimento. Abraão saiu da terra do pai dele com a esposa e ele conquistou grandes riquezas, foi mais rico do que o rei do Egito, do que o faraó que estava lá. E o próprio faraó entregou as riquezas na mão dele, porque reconheceu que ele era um homem de Deus. Mas não é esses homens de Deus aí que a gente vê, que a pessoa, eu sou homem de Deus, e fica aí dando golpe, fazendo falcatrua. Não é esses povo aí, não. Esses daí estão precisando entrar em comunhão com Deus, vamos orar por eles. Mas não é esse povo, não. Homem de Deus é aquele homem firme, caráter firme, sabe o que quer, sabe onde vai chegar. E se não sabe, ele confia em Deus. Na hora que não sabe, ele confia em Deus. Então, você tem que ser firme com Deus. Você tem que falar para Deus, Deus, o que eu posso fazer hoje? Como que eu vou resolver isso aqui? Eu estou dependendo do Senhor. Eu não sei a quem pedir socorro, não sei quem pedir ajuda, nós já estamos orando. Você tem que se prontificar diante de Deus. Você não tem, eu não tenho roupa para falar com Deus. Uai. Então, se vier um ônibus... Desculpa, gente, mas se vier um ônibus na sua direção, então você não vai gritar por Deus. Olha, não dá para entender. Então, você tem que parar com as religiosidades, as amarras que colocaram em você. Isso daí é coisa dos outros. A pessoa, não vou orar para Deus que eu não sou digno. Pelo contrário, é porque não somos dignos. É que Jesus morreu na cruz. Porque se tivesse alguém bom, ele não precisava morrer.
Então, você tem que entender isso, você tem suas falhas e você vai vencer você mesmo com Deus. Porque se você não vencer você, qualquer coisa vai te parar. Qualquer coisa vai te vencer, porque a nossa natureza nos derruba. Adão estava lá no paraíso e ele errou no lugar que era perfeito. O corpo de Adão não era como o nosso, era um corpo semelhante. Não era igual ao dos anjos, mas era semelhante. Ele era a coroa da criação, o primeiro. Não nasceu de mulher, não teve sogra, como o povo fala, não teve nem caminhão, né? Mas ele nasceu do pó da terra e do Espírito de Deus, do poder de Deus. Deus fez questão, tudo Deus falou, haja isso, os animais da terra, do céu. Mas para Adão, ele pegou e com as suas próprias mãos o formou. E os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E a gente não entende isso. Ai, como que funciona o Pai e o Espírito Santo de Deus? Como que é isso? Nós temos que aprender mais de Deus. Sabe por quê? A água é a mesma composição. Não tem ela no vapor? Não tem ela gasosa, que é da chuva que cai, né? O vapor que sobe, a chuva que cai. Tem ela no estado líquido e também não tem ela em gelo. E não é a mesma água. Assim é Deus. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só que eles são o mesmo, a mesma essência. Eles trabalham no mesmo propósito. Você tem que se alinhar com você mesmo e com Deus. Você tem que saber o que você quer. Se você não sabe, vai perguntar para Deus, porque Deus sabe qual o propósito que Ele tem para você. Não olhe o seu trabalho como maldição. Trata o seu cliente bem. Não fica maltratando ninguém. Seja mais educado, mais gentil. Você, quando você vai trabalhar, você está lá para fazer. Então, não fique enrolando. Seja o melhor funcionário. Se você não é funcionário, vende as coisas na rua, seja o melhor vendedor que tiver, porque Deus quer te preparar para um novo tempo, Deus está te ensinando, e se você desprezar esse tempo agora, na hora que vier bênçãos maiores, você vai chutar a oportunidade, porque você não vai enxergar as oportunidades. Então, para de reclamar, para de achar culpado para a sua situação. Você vai ter que ser o seu herói. Você vai ter que ser o seu herói. Você vai ter que conversar com sua alma e falar, minha alma, e aí? Nós vamos ficar desabafando, reclamando, ou agora vamos agir? Tá bom do jeito que tá? Ou nós vamos tomar uma posição diante de Deus e vamos agir? Já falei para vocês, no capítulo 1, né? Não adianta fazer essa campanha se você não for agir. É isso que muita gente não entende, que a Bíblia não é uma filosofia. Não é para você ficar filosofando. É uma Bíblia, ela é um mapa, uma direção. Ela te dá uma abertura de mente. E eu ia falar de Salomão aquela hora e eu vou repetir aqui. Só que agora eu vou falar o versículo. Lá no livro de Salomão, do Eclesiastes, que Salomão escreveu. Ele escreveu já quando ele já estava mais de idade. Provérbios ele escreveu quando estava novo. Tinha muito tempo até para olhar para as formigas, para saber como que elas se comportavam. Olhar para a formiga, para o bichinho, para o passarinho, ele olhava tudo. E com tudo ele aprendia. Olha a sabedoria de Salomão. É você aprender com tudo. Aí você quer, ai Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Você não tem paciência de compreender as pessoas que moram com você, que estão ao seu redor. Como que você vai ter sabedoria? Se essas pessoas são ferramenta de Deus para você desenvolver a paciência. Tem hora que dá vontade de matar? Dá. Tem hora que dá vontade... Você pode sentir o que você quiser, mas você faz? Então, vá controlar, senta com a pessoa, conversa, não fica esperando, porque nos negócios você tem que ter atitude. Você não pode ficar, ai, eu estou aqui, o fulano vai lembrar de mim. Não. Ou você chega junto, ou você já chega e já vai conversando, já define, não enrola na conversa, fala, oi, tudo bem, não sei o quê, está bem a família, ok.
Pois é, eu estou aqui para a gente poder verificar tal coisa e tal, 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 tal. Nem pergunta se a pessoa pode te atender ou não. Fala, eu vim justamente, somente, especialmente para fazer isso. Para te dar todo o suporte, toda a atenção, para a gente poder fazer o que há de melhor. Porque você ganhando, eu também ganho. Entendeu? Porque é a verdade. Você não precisa mentir para negociar. Agora, você está num negócio que você nem está conseguindo desenrolar aí e ninguém está te instruindo, se esforça. Não espera, porque a gente entra em trabalho, serviço, e a gente fica esperando o outro. Ai, toma aqui a papinha, faz isso, faz não sei o quê. Ninguém tem babá em serviço. Então, você vai ter que se esforçar. Começa a tirar 15 minutos por dia para você falar com Deus, para você ler um versículo da Bíblia. Salomão ele diz assim que você tem que plantar. Lança várias sementes no solo, porque você não sabe qual vai frutificar, se é essa ou se é aquela que vai crescer. Então, pode vir algum mal sobre a terra. Salomão. E ele era rico, e no tempo dele não teve nenhuma dificuldade. Ele só recebeu riqueza. E ensinou o povo a ser rico. O povo lá não tinha camelô na rua, não tinha, o povo era rico. Como tem muita gente de Israel que é rico. Muito judeu não mora lá, mas eles mandam dízimo, mandam oferta para Israel, para sustentar os sacerdotes, que ainda tem os levitas até hoje, graças a Deus. Deus abençoe eles, são nossos irmãos mais velhos, né? E tem o governo de Judá e a tribo de Benjamim, que é protegida por Judá. As outras 10 tribos estão perdidas. Sabe por quê? Porque não tinha postura firme. Deus falou, ser firme, seja firme. Não fica, ai, de manhã eu quero uma coisa, à tarde eu quero outra, quero... Define o que você quer e parte para cima. Não deu, vai tentar outra coisa. Ou tenta de outra forma. Mas você tem que ser firme naquilo que você quer. Aí você... Na hora que, agora eu vou arrebentar com tudo, não vou aceitar. E na hora que você vai, qualquer coisa te freia. É você que tem que saber o que você precisa mudar. As pessoas não vão te entender. Se você não se entende, você está esperando alguém te entender? Você está esperando alguém saber qual a sua missão de vida? Eu sei qual é a sua missão de vida. Só que Deus quer que você aprenda. Aprenda para você não cair mais nessa armadilha. Deus quer que você aprenda. Você sabe qual é a sua missão de vida? É você viver da melhor forma para Deus. Seja na sua casa, seja na sua vida, por onde você passar, seja mais gentil, dá uma palavra boa para alguém, libera uma palavra para alguém, você não sabe tanto que Deus pode te honrar, te abençoar. Você liberar uma palavra de bênção, um bom dia, ser educado com a pessoa. Tudo isso, se importar com o outro, ver no outro um diamante, ver no outro milhões e milhões e milhões. Porque as pessoas elas passam uma pela outra e ninguém se importa. Nós vemos aí período de campanha, países que ninguém quer dar nada para o povo, né? De fazer os trem, de dar boas condições para o povo poder prosperar. Porque quer o povo na unha. Quer ficar que nem o diabo matando piolho na unha, né? Então, mas só que nas eleições é uma briga para poder ter voto para não sei o quê. Por quê? Porque você tem valor. Entendeu? Porque se você não tivesse valor, até o voto daquele que está lá caído no chão, ele também tem valor. Nessas horas, para quem quer voto. Entendeu? É porque não adianta ter rei e governador e prefeito e vereador e tudo mais. Não adianta ter alguém acima da nação se não tiver ninguém para ele governar. Então, se não tiver ninguém para governar, adianta ser rei? É que nem você, não adianta você ser rei só lá dentro do seu quarto fechado, não. E quando você sair para fora, você está frustrado, não consegue se levantar da cama, não consegue reagir. É você que tem que chacoalhar.
Você acha que você vai chegar a 90 anos de idade nesse ânimo seu, você vai parar onde? Então, começa a se colocar de pé. Você que está aí ouvindo pelo YouTube, eu não sei por onde você está ouvindo, mas eu só sei que Deus quer mudar a sua vida, mas é você que vai ter que pôr esqueleto para mexer. Porque Deus vai te abençoar conforme você agir. Se você não agir, não vai ter bênção. É simples assim. Ou você crê, ou você não crê. Quando você crê, você não fica procurando detalhes. Quando você põe sua força, quando eu faço campanha, eu faço as orações, eu tenho certeza. Você sabe por quê? Porque eu ponho toda a minha força. Para mim estar fazendo essa campanha, eu clamei muito a Deus antes de vir pegar aqui. Então, porque eu sei que na hora que eu quero que Deus abra minha boca para poder dar uma palavra para você mudar essa história, eu não vou adular você. Também não vou ficar te xingando, porque eu também não tenho esse hábito. Graças a Deus. Mas eu não estou aqui para dizer, coitadinho, coitadinha. Você está ouvindo isso dos seus amigos, dos vizinhos, dos parentes, e sua vida mudou? Resolveu você ficar reclamando? Resolveu você desabafar? Resolveu você ficar deitado? Resolveu enquanto a sua vida está se passando. O que você tem de mais precioso é o seu fôlego de vida, que é o Espírito de Deus em você, que te sustenta. E é o seu corpo. Enquanto você estiver com o seu corpo, você tem vida aqui na Terra. Não tem? Você vai para onde depois? Você tem que estar unido com Deus. Ah, eu quero Deus, mas aqui não quer não. E depois que morrer, quer? Deus, ele fala, aqueles que me rejeitar serão rejeitados. Os que me desprezar serão desprezados. Então, você tem que ter uma posição diante de Deus. Você pode estar aí no seu quarto orar, clamar a Deus, abre o coração, fala com Deus. A gente tem tempo para fazer tanta coisa e não vai ter tempo para Ele. Se posiciona, Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, Deus quer te levantar, Deus quer quebrar essas muralhas, as barreiras. Você pode ficar, é macumba, é nada, é preguiça mesmo. Levanta daí, se esforça mais, para de fazer as coisas de qualquer jeito, começa a fazer aquilo que está na sua mão, como se você estivesse fazendo para Deus. Você fala, Deus, eu não quero fazer, eu não tenho força, mas eu vou agir. Olha, eu já fiz tanta coisa na minha vida já que eu não queria, já consertei fogão, já não sei o quê, já um monte de coisa. Teve um momento da minha vida que eu fui consertar o fogão, a mulher me deu o endereço, tia, se a senhora estiver ouvindo, não sei quem que é mais, até esqueci o nome, não é contra a senhora não, mas me deu o endereço e falou, olha, vai no Muro Branco. E eu precisando de dinheiro para levar comida para casa. Andei de a pé 2 horas para chegar lá no negócio. Aí chegou lá, ela falou, ainda não é o endereço, tem um Muro Branco. E eu olhei de um lado do outro, acho que ela era daltônica, porque eu vi um muro lá encardido, cor de barro mesmo. E eu falei, gente, que muro branco é esse? Aí ela falou, vai indo, vai não sei o quê. Me deu lá o endereço dela. E fui andando, rodeando esse muro branco que não acabava. E aí cheguei lá, liguei para ela, falei assim, a senhora mandou rodear o muro, estou aqui no meio do matagal, uma mata fechada. E aí, o que vai acontecer aqui? Porque eu não estou vendo casa, não estou vendo nada. Ela falou, não, tem um pé de goiaba com uma mancha branca. Você segue reto no pé de goiaba, aí você vai ver um pé de não sei do quê, e tem um trem picadinho na pé do pé, do trem, e aí você vai indo, e quando chegar aqui tem 4 Rottweiler, não encosta neles, fica parado que... Eu falei assim, gente, esse povo quer me matar. E aí eu sentei lá no meio do mato, chorei. Eu falei, Deus, será que se o Senhor me abençoar, isso vai ser pecado? Porque eu achava que minha vida ia ser assim a vida inteira. E o Deus que mudou a minha história vai mudar a sua também.
Coloca a mão no coração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós fazemos aliança com o Senhor agora, meu Deus. Nós fazemos essa aliança de buscar o Senhor todos os dias, 15 minutos da nossa vida, porque nós precisamos de Ti. Jesus disse que nós não somos nada sem o Senhor, que nós não somos nem o galho. Tem pessoas que falam, nós somos o galho, mas lá está escrito que nós somos os ramos do galho, meu Pai. E se nós somos apenas os ramos, nós ainda precisamos crescer, nós precisamos amadurecer na Tua presença. Meu Deus, que o Senhor abençoe a minha vida, que todo dia eu aprendo um pouco mais do Senhor, porque o Senhor que tem fortalecido o meu caminho, que o Senhor é a luz da humanidade, o Senhor é a rocha, é o lugar firme, é o nosso refúgio. Meu Deus, abençoa essa pessoa. O Senhor é o advogado dela, é o juiz, é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso dele, dela. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a família deles, vai quebrando barreira, vai jogando todo o laço por terra, vai lançando esses pecados, meu Deus, capitais, que é a preguiça, a luxúria, o ódio, o medo, o rancor. Arranca, meu Deus. Ajuda-nos a vencer a glutonaria. Não que nós devemos passar fome, mas isso nos deixa com o corpo sobrecarregado. Isso atrapalha da gente ter um desempenho para trabalhar, um desempenho para poder pensar, porque sabemos, meu Deus, que há um peso no nosso organismo que faz com que a gente não consiga reagir. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, ajuda eles, socorre, meu Pai, em tempo oportuno, prova a eles, meu Deus, que o Senhor os ama e dá vitória e quebra as barreiras. Eu apresento às mãos dessa pessoa, meu Deus, o trabalho dele, se ele não estiver trabalhando, mas que o Senhor abre porta, quebra barreira, que o Senhor manifesta as suas grandezas, meu Deus, assim como o Senhor falou para Abraão, olha para as estrelas do céu e conta as estrelas, e ele não conseguiu contar, que seja as bênçãos nas nossas vidas, na vida dessa pessoa, que essa pessoa não consiga contar quão grandes coisas o Senhor vai fazer. Abençoa, quebra, corta laço, venha dar vitória, envia, meu Pai, socorro, levanta pessoas que têm o teu espírito, que possa conduzi-los, que possa ajudá-los no meio da caminhada. Às vezes a pessoa aparece uma vez só na vida da gente, fala, faz isso, meu Deus, dá essa direção, ajuda, quebra as barreiras, ajuda essa pessoa a ser sensível à sua voz e vencer cada etapa da vida. É um dia por vez, meu Deus. E se nós não conseguimos vencer um dia por vez, como que nós vamos fazer uma grande mudança na nossa vida? Meu Pai, eu sei que o Senhor tem o poder de fazer a mudança, mas o Senhor quer ensinar essa pessoa para que ela possa ensinar a outro, para que ela possa fazer essa corrente, meu Deus, do bem, ajudando o próximo, porque sabemos que aquele que ama o Senhor, ele pensa no próximo, ele pensa no outro, ele quer que o outro se levante, ele quer que o outro vá bem, meu Deus, e eu estou fazendo isso por gratidão, porque o Senhor me ergueu, a tua mão me levantou, Jesus, quando eu estava ferida, quando não tinha nada, quando ninguém podia me socorrer, quando a mão humana não podia fazer algo por mim, o Senhor se voltou para mim, mas depois o Senhor foi colocando pessoas, foi usando pessoas, meu Deus, como instrumento poderoso na terra para poder me ajudar, pessoas que não me conheciam, me amavam por causa do amor, do teu amor. Ó Senhor, grande é teu nome, grande é teu poder. Guarda essa pessoa, ajuda elas, meu Deus, a resolver os problemas conjugais na área familiar, porque às vezes o dinheiro tem sido motivo de briga, porque a falta do dinheiro, meu Deus, ou um quer dominar mais do que o outro, ajuda com que tudo venha se alinhar, quebra as barreiras, manifesta a tua glória e o teu poder, porque nós reconhecemos, meu Deus, que tudo está nas tuas mãos e que se o Senhor agir, ninguém pode te impedir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, você tem que entender uma coisa na sua vida, você pode ter falhado, volta para Deus e fala, Deus, eu estou falhando nisso, reconheça as suas falhas, porque Deus ama isso. Deus ama quando alguém é humilde e reconhece que, por mais que você conquiste grandes coisas, como o rei Davi, conquistou muitas coisas, mas na hora que ele pecou, ele foi se humilhar diante de Deus, rasgou as vestes dele de rei, e falou, Senhor, não me
retires o teu Espírito Santo. Eu pequei contra ti. Um rei passou no meio de toda a multidão, de todo o povo, todo mundo sabia do seu pecado, e ele rasgou as vestes dele e se lançou no cinza, no chão, e rolou e chorou, implorando perdão de Deus. Se Adão tivesse feito isso, nós estaríamos no paraíso. Mas Adão quis ser orgulhoso. E o orgulho, ele é a causa da queda do homem. Então, não seja orgulhoso. Se o outro te ofende, mostra seu lado bom. Não tenta ferir com ferro. E Deus vai começar a te honrar. Tá bom? Compartilha com alguém. E hoje você vai orando, Deus, abre a minha mente, que haja luz na minha mente, haja luz na minha vida, que o Senhor me dê ideias, que o Senhor me dê oportunidade, que o Senhor venha enxergar. Ora por aqueles que estão ao seu redor, é marido, é esposa, pede a Deus para abrir porta. Não fica esperando o outro cair para você rir. Não, ajuda o outro a se erguer. Ora, fala de Deus, fala, nós vamos vencer. E vai vencer mesmo. As dificuldades vêm para nos aproximar de Deus, porque a gente está indo longe demais do Pai. Então, se aproxima de Deus, faz esse pacto com Deus, e Deus vai te honrar e vai mudar a sua história e da sua família também. E em nome de Jesus, você vai também erguer muitos. E aquilo que um dia fizeram para você, você vai poder fazer para alguém. Mas começa agora. Você não precisa nem abrir a boca para tentar convencer. Manda. Se a pessoa receber, manda o WhatsApp. Manda o link. Se a pessoa receber, era para ele. Se não receber, ele perdeu a oportunidade. E não se feche para as oportunidades, porque Deus quer te colocar em coisas grandes. Aí você quer continuar fazendo a mesma coisa? Como que Deus vai te mandar a oportunidade? Se mandar, você não enxerga. Então, começa a olhar as coisas sem preconceito. Aprenda de tudo. Como Paulo disse, renova a sua mente. Não se conforma com as coisas do passado. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.